Bom dia a todos, nessa manhã de domingo. E com muita gratidão, mais um momento do Café com a Cef com vocês nessa manhã. Né? A gente está aqui só hoje, só com eu e Margarete, né, Margarete? Dê um oi, pessoal. Bom dia a todos. Para falar do tema que é o suicídio e a loucura. Mas antes a gente vai fazer um minuto de oração. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos. Mentalize o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião. Eleve o seu pensamento a Deus, desejando que nesta manhã de domingo todos nós possamos aprender. Porque a cada dia Deus nos dá a oportunidade de um novo aprendizado. Então desejamos que essa manhã que inicia a semana seja uma manhã de luz para todos nós. Que nossos amigos espirituais, nossos mentores, junto com os nossos parentes encarnados, possam nessa manhã, e a vocês que estão assistindo, ser agraciados pela luz divina. E assim, damos por iniciado a nossa doutrinária do Café com a Cef. Assim seja. Então, pessoal, como eu disse, o tema é o suicídio e a loucura, e o objetivo hoje, por interessante que pareça, estamos em setembro, que é o mês amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio. O tema é bem pertinente. E aí a gente começa com uma pergunta interessante, que é o que deve causar esta loucura? O que é que nos leva a ter esses sintomas de loucura? O que é que você acha, amiga? Na verdade, o ser humano, ele é dotado, né, de uma mudança. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, meus vizinhos, e por incrível que pareça, a gente falou disso, e um colega me disse assim, teve momentos na minha vida que eu achei que eu não ia conseguir. Tanto problema que chegou que justamente eu tive a sensação de que só existem dois caminhos na vida. Ou você enfrenta os problemas, ou você se suicida. Ele me falou isso. Aí ele disse que ele fazia terapia e que na terapia ele descobriu que existem outros caminhos. Que, na verdade, esse pensamento dele de desespero é falta de fé. Então, o que é que nos dá esse caso de loucura? Quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita que a gente possa enfrentar os problemas, porque sabendo que a gente está num planeta de provas e expiações, problemas, gente, a gente sempre vai ter, sofrimento vai existir a todo momento, desafios a gente vai ter que estar enfrentando a todo tempo, mas realmente a gente não pode se entregar ao desespero, a gente tem que confiar e acreditar que isso é um momento, que isso é necessário e que esse momento vai passar. Então, não se entregar a perturbações, né, produzidas pelo desespero. Perceba que a gente está num momento bem crítico, né, que a gente vem de 2 anos de pandemia e as pessoas tendo que ficar aprisionadas em suas residências e tendo que lidar com todo o contexto do isolamento. E aí muitos desencadearam problemas psíquicos, que foi a própria loucura, a depressão, né, que levam à falta de esperança, que eu acho que tudo nisso, quando você quer cometer esse ato, é porque você esgotou toda a sua esperança, não tem mais esperança. Então, quer eliminar por completo aquela dor, porque você não acredita. Isso vai muito da ideia materialista, quando a gente acha que é o aqui e agora. Então, se o aqui e agora não se resolve, porque eu não tenho mais solução para o futuro, eu não tenho o que esperar, então não tenho como ter esperança. Então, é onde traz o acalanto do espiritismo, que a vida não só se resume a esta, né? Que os martírios que a gente passa no nosso dia a dia é um processo de aprendizado ou de reparação que a gente tenha cometido, se não foi nessa existência, em outras existências.
Então, quando a gente não aprende a lidar com as dificuldades, a adversidade da vida, que a gente não tem, né, a tranquilidade, digamos assim, como lidar com isso, a gente acha que a única solução é realmente acabar com ela. Porque a gente deixou de ter a grande essência nisso tudo aí, que é a esperança. É isso, é quando você fala assim, a gente tem que ter a tranquilidade, né? Então, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter calma, né? E se a gente não tiver calma, essas dificuldades que a gente enfrenta, a gente realmente se desespera. E como é que pode adquirir essa serenidade? Porque como é que a gente pode trazer, né, no momento desesperador, essa serenidade? Porque não é uma coisa fácil. Olha só o que o Evangelho nos traz logo no primeiro parágrafo. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Né? Então, ele fala que a gente só consegue adquirir a serenidade quando eu trabalho a questão da calma e da resignação. É fácil? Não. Mas para que se torne fácil, eu preciso começar a entender as providências divinas. Quando a gente começa a ter uma fé raciocinada, entender que aquela dificuldade que a gente passa é até uma misericórdia, uma providência divina para evitar um mal maior, a gente começa a aceitar, entender. E aí a gente começa a ser mais resignado. Eu não consigo ser resignado em pura ignorância. Eu preciso entender o processo. E às vezes preciso entender Exatamente. dentro do contexto. E muitas pessoas levam tempo para entender isso. Passa inicialmente pela dificuldade, depois pela revolta por não aceitar isso. E só quando as coisas vão se esfriando, vão se acalmando por si só, né? Tipo, se arrumando, aí ela começa a entender por que passou por aquilo. Algumas ainda conseguem entender, outras não. Ficam em estado de revolta completa. Mas se nesse momento de perturbação, que a dificuldade chegou, eu conseguir respirar, me acalmar, entender qual é o contexto que aquilo dali quer me trazer como aprendizado, aí a gente consegue ter um pouco de resignação, ou consegue ter a resignação completa. E a gente sai do estágio de revolta, de ignorância daquela situação, e passa a ser resignado. E a gente começa a trabalhar a calma e a serenidade. Vem, né, Aí de forma natural. aí a gente fala assim, e o que realmente é ser resignado? É aceitar, é entender que aquele mal ali, como você falou, é uma oportunidade e não uma punição, e não um castigo. Não, quando a gente encara os problemas não como uma punição, não como um castigo, mas como algo que veio para somar a nossa evolução, para somar para a gente poder ter uma conduta diferente da que a gente tem. Porque muitas vezes, gente, a gente está no erro, a gente está errando o tempo todo, a gente está cometendo várias situações que provocam esses infortúnios, que muitas vezes a gente quer responsabilizar a Deus. Ah, a culpa é de Deus, porque eu estou passando por isso. Não, gente, a culpa é minha, a culpa é nossa. Se eu passo por algum problema, eu estou passando porque eu cometi algo que me colocou naquela situação. Quantas pessoas aflitas por estarem endividadas poderiam evitar esse endividamento se tivesse providência, se fosse preventivo, se não colocasse a materialidade na frente. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero ter essa roupa. E aí depois se vê em volta de vários problemas, Vou te pedir para de você repetir só um pouquinho a fala. cobrança, ter como resolver. Porque poderia ter. Margarete, sua fala está travando. Repete só um pouquinho para a gente poder entender o raciocínio. Falhou? Falhou. Repete aí para a gente. Eu ouvi também você falhada, não sei se é a minha internet ou a sua, tá? Desculpa. Eu estava falando que quantas vezes a gente se vê em infortúnios, em situações difíceis que nós mesmos causamos para nós. Quantas vezes pessoas que se endividam por não ser prevenidos financeiramente falando, por dar margem a vaidades, e aí depois ela se vê dentro de uma situação com cobrança, muitos até com agiotas
em cima deles, e assim, por situações que ele próprio causou para ele, por um infortúnio que foi da responsabilidade dele. Então, esses infortúnios, essas dificuldades, a gente tem que encarar que, mesmo que a gente tenha consciência que agora fui eu que cometi, ou não, de alguma forma, eu tenho responsabilidade sobre aquela dor, sobre aquele problema que eu estou passando, e eu tenho que ser resignado. Eu tenho que entender que eu preciso realmente olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, de alguma forma eu cometi um erro e eu preciso aprender com esse erro. Então, é uma forma que Deus nos permite de passar por problemas e que a gente precisa enfrentar para a gente crescer moralmente, para que em um outro momento que a gente esteja vivendo, a gente possa entender assim, não, eu não vou comprar isso aqui, porque isso aqui não vai me trazer, muitas vezes, esse bem-estar momentâneo que eu tenho, mas que depois aquilo ali vai me trazer um problema. Então, quando eu passar a encarar que certas situações em que eu tenho problemas na vida são causadas por mim mesmo, e que aquilo ali eu preciso aprender com aquela dificuldade, eu vou entender que eu preciso ser resignado, que eu tenho que não culpar a Deus ou não culpar alguém, sim a mim mesmo. E entender que aquilo é um momento, que aquilo ali é um instrumento para me fazer crescer. Aí eu vou começar a encarar a vida de uma outra forma, eu vou entender que eu vou ter calma, que eu vou ter fé, e que Deus, da mesma forma que tem dificuldade, ele vai me trazer o resultado benéfico daquela dificuldade, né? Não há nenhum mal, o próprio, né, os ensinamentos do Cristo fala que não há nenhum mal que não seja reparado. Então, cedo ou tarde, a gente vai reparar esse erro. E muitos de nós, a gente não tem consciência ainda do que cometemos, que provavelmente esses erros a gente cometeu em vidas anteriores. Então, ele talvez não tenha esse sentimento que você está falando do aqui e agora, porque o que ele está reparando hoje seja mal que ele fez no passado. Que ele tinha Né? feito no passado. Isso, então ele não tem essa consciência, mas a consciência que a gente precisa ter agora, que se eu estou passando por essa situação, é porque eu preciso aprender. Então vamos entender que aquilo dali não é mal, é um aprendizado. Toda disciplina, quando a gente está na escola, ela a princípio é difícil, né? À medida que a gente vai estudando, aquilo dali vai ficando mais fácil e a gente passa de uma série para outra. É a mesma coisa a vida da gente. À medida que a gente vai aprendendo e exercitando a forma correta que tem que ser, a gente passou por aquele processo e aquele processo deixou de ser difícil. Mas eu não recuei, né? Eu enfrentei. Eu fui até então aprender e exercitar a situação. Outra situação que a gente vê muito de ditado popular: não há fardo pesado em ombros fracos. Então, se cada um está passando por determinada situação, é porque essa você é capaz de suportar. A gente só não pode entrar na sintonia do desespero, na sintonia de que não é capaz, porque aí realmente a situação fica insuportável. E aí traz uma parte do Evangelho aqui muito interessante que eu achei, que fala um pouco sobre isso aqui. Que ele fala, ó, parte dos casos de loucura são provocados, porque a loucura é o que desencadeia, né, o próprio suicídio. São provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveres e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. Ou seja, o Espiritismo nos traz esse conforto e nos faz compreender com mais facilidade. A doutrina de Deus que está na nossa consciência, quando a gente aceita isso, quando a gente é resignado, aquilo deixa de ser um fardo, passa a ser mais leve e a gente aceita com mais alegria. Passamos a ser gratos ao invés de ser revoltados. Mas só conseguimos chegar a essa consciência quando eu consigo ter entendimento que aquilo dali é um processo de, como é que se diz, uma providência divina para um aprendizado meu, como forma de reparar algo que eu fiz de errado, ou até de melhorar alguma situação que eu tenho ainda como imperfeição, para que eu tenha no futuro mais virtudes do que coisas ou atitudes imperfeitas. Pensando nisso, Carla, nesse processo, a gente entende, né, que não existe problemas
que sejam insuportáveis e que nos leve fatalmente ao suicídio. Então, assim, se a gente pensar nisso, por maior que o problema seja, ele vai ter solução. Então, não existe nenhum problema que a gente passe que justifique um suicídio, né? A gente tem que entender isso. E o que realmente o suicídio é falta de fé, é falta de calma, é falta de entendimento, como você falou, né? Falta de entendimento. O Porque aí quando a Evangelho gente não entende. vem trazer a questão do suicídio, né? Porque são as principais causas do suicídio seria a incredulidade, a dúvida sobre o futuro, ideias materialistas e revoltas são os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral, ou seja, ele deixa de ter a esperança. A pessoa que é materialista se acredita no aqui e agora. Ela não tem esperança em dias melhores. A gente tem certeza que a Terra é um local de prova e expiações. Então, a gente vai ter muito que aprender. As provas não é que a gente vai ter martírio. Martírio é como eu encaro essas provas. Né? Então, eu tenho que ser resignada ao invés de ser revoltada. Ao invés de ser martírio, eu tenho que entender como um processo de aprendizado. Isso não é fácil, isso a gente só começa a ter uma maturidade em aceitação quando a gente começa a estudar, entender o processo. Então, não basta ficar no estágio só de ignorância, achando que vou entender de uma hora para outra. Por isso que o estudo é importante, porque nos faz sair do estágio de ignorância e entendimento na fé raciocinada. Por isso que fala-se tanto da fé raciocinada, você entender os porquês das coisas, das dificuldades que estão acontecendo, e quando você aceita, né, você perceba que, a gente tem que perceber que quando a gente começa a aceitar, o processo começa a mudar, e a gente começa a achar soluções naquilo que a gente acreditava que não tinha solução alguma. Quando a gente ainda fica no estágio de desespero, de incompreensão e de revolta, a gente não vê a solução. A gente só vê, acha que pode e que existe a solução no fazer o ato do suicídio em si. E muito pelo contrário, a gente que tem o entendimento do espiritismo, a gente sabe que não se acaba ali, muito pelo contrário, ele vai trazer todos os martírios que estavam na Terra, mais os outros, quando agora em espírito, né, já desencarnado, com todo aquele desespero, com muito mais potência da sua consciência sobre os atos cometidos e os atos não reparados. E as cobranças são bem piores. Né? Então, a gente tem que entender isso para não nem pensar, nem surgir a ideiazinha de achar que essa é a possibilidade de acabar com o problema, porque a gente não acaba, a gente só vai somar. Diga. É por isso que a materialidade e a incredulidade nos conduzem, né? Conduzem ao suicídio, porque o que a materialidade e a incredulidade nos oferecem? Nos oferece nada. Se eu não acredito que exista uma vida depois dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou antecipar. Para que eu vou ficar aqui sofrendo? Eu prefiro acabar logo com essa dor. Então, a ideia do suicídio é essa, não existe mais nada, eu estou aqui nesse desespero, eu vou me matar e acabou tudo. E não é assim. Então, se a gente conhece, se a gente compreende que isso aqui, que essa vida que a gente tem, não é só essa, não, e que daqui existe o mundo, na verdade, a nossa vida real está lá e não aqui, né? Essa vida que a gente está vivendo aqui é como se fosse uma viagem que você faz para um lugar e que lá naquele lugar você vai conhecer o local, você vai vivenciar o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim para lhe oferecer e você vai voltar para sua casa depois com toda aquela carga de conhecimento, de dores, de tudo que você passou ali naquela viagem para sua casa real. E é isso que a gente tem que encarar a vida. A vida é isso. A vida, a gente está no planeta Terra como se a gente estivesse lá no futuro, pegou um foguete, saiu do planeta que a gente vive e baixou aqui na Terra, vai viver um pouco aqui, vai morar aqui durante um período, trabalhar, construir, fazer nossas relações interpessoais, vai viver tudo que a gente tiver que viver e vai voltar. Então, tudo que a gente vivenciou aqui vai ser toda a nossa história, mas a nossa história é na Terra. Quando a gente faz uma viagem para qualquer lugar, a gente não dá, eu vivi isso aqui, ali, naquele local. Então, é isso que a gente tem que compreender, que estamos de passagem, né? Que estamos aqui
por um momento e que não tem dor, porque assim, quando apertar mesmo, a gente vai acreditar que existe um Deus lá em cima, né? E que ele vai nos apoiar, que ele vai nos ajudar, que ele vai nos confortar e que ele sim vai dar solução para qualquer problema. Eu ontem falei sobre isso. Eu antigamente meio que me desesperava diante de um sofrimento, mas hoje quando eu passo por qualquer dificuldade, eu paro, eu oro e falo: eu sei, Deus, que o Senhor vai me trazer a solução e Ele traz, seja a minha dificuldade pequena, grande, do jeito que for. Eu tenho fé e eu acredito e Ele traz. A E gente Ele precisa, não deixa me atender. a gente precisa confiar, né? Confiar em Deus. Às vezes a gente pede e não confia. Eu peço assim, ó, cuide de mim e depois estou desesperada de novo. Isso é prova de que eu não confiei na providência divina. Eu não entreguei a ele esse desespero. E se a gente serenar, a gente consegue perceber que tem solução. A solução chega de um jeito ou de outro. Alguém chega para te falar como deve resolver. Uma ideia surge na tua mente como deve resolver. Enfim, aparece. Mas a gente tem que estar sereno para que a coisa se resolva. E é interessante a gente ser grato, porque quando a gente é grato, essa recepção com Deus, essa comunicação com Deus é muito mais forte, né? A gente consegue manter essa conexão quando a gente é grato. Eu quero trazer aqui uma fala de Divaldo que traz um acalanto para todos nós que ainda está encarnado e para quem também está lá, que já partiu por esse meio, por essa via, né, de romper a vida sem a permissão de Deus por conta própria, e que a gente entenda não como, tipo assim, que a gente tente desfazer qualquer incentivo que nos leve a essa ideia do suicídio. A gente está aqui, não é por acaso, no mês de setembro, para trazer esperança àqueles que acham que não tem mais, né? Trazer uma luz lá no fundo do túnel que é capaz, precisamos acreditar que é possível e que dias melhores virão, certo? Vou colocar aqui para a gente, só um minutinho. Não há palavras que possam constituir consolo, especialmente a uma mãe cujo filho tombou na armadilha do suicídio. Tecnicamente, o suicida sofre quando chega ao mundo espiritual, mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia e, de repente, o indivíduo é vítima de um surto e suicida-se. É diferente daquele indivíduo que é desgostoso, com problemas financeiros, sociais, emocionais, planeja um suicídio. Allan Kardec, com muita propriedade, diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento, para quem interrompe a vida por um susto, por um programa adrede traçado, é muito grande. Mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. Lembre, cada mãe, que essa dor do filho aflito vai passar e que ela vai ter a oportunidade daqui de diminuir a sua dor, orando, lembrando-se dos momentos mais felizes, recordando-se do filho como seu tesouro e enviando pensamentos bons. Em 1989, suicidou-se uma irmã minha. Eu contava 12 anos. Mais tarde, quando criamos a Mansão do Caminho, eu tive uma ideia de, por amor a ela, fazer algo muito original. O meu irmão era delegado de polícia em Feira de Santana, nossa cidade natal.
Eu fui à Feira de Santana e perguntei-lhe sobre as mulheres sofredoras que se entregavam ao comércio carnal e pedi que ele me levasse. Naquela época que não havia motéis, havia ruas dedicadas ao meretrício. Eu gostaria de conhecer de perto a situação delas. E meu irmão me levou a várias casas, ao cabaré onde se encontravam. Eu fui surpreendido com cenas de difícil exposição. Algumas atendiam clientes sobre a cama e embaixo, no chão, dormiam os seus filhos. Que poderiam ser eles? Aquilo me deu uma dor física, porque elas não tinham onde deixá-los. Então, em homenagem à minha irmã, que sofria muito, eu pedi a Deus que nos ajudasse a atender aquelas crianças duplamente órfãs e em risco de aprenderem tudo quanto era pernicioso. E então elegemos 10 crianças e fui a cada mãe explicar que desejava educá-las, que ninguém nunca saberia qual daquela que veio daqui ou dacolá. Era permitido que elas visitassem, mas que nos dias da visita vestissem-se de maneira menos chocante, para poder conversar com seus filhos, sem explicar a razão pela qual estavam internados. Disso eu cuidaria. Assim, escolhemos 10 crianças, retiramos de debaixo das camas, levamos para a Mansão do Caminho. E ninguém da Mansão do Caminho sabia da origem daquelas crianças. Somente eu. Nós temos um livro em que registrávamos a entrada, apresentávamos ao meritíssimo juiz de direito, que nos concedia o documento de responsabilidade de guarda, mas a razão real somente eu sabia. E eles cresceram, meninos e meninas. Todos 10 são cidadãos, em homenagem ao amor pela minha irmã. E essa homenagem ela recebeu como bênçãos, porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Era uma forma, se ela suicidou, também foi muito amada, tinha merecimento. A circunstância levou-a a esse desespero, mas era uma boa mãe, uma esposa exemplar, e isso contabilizou. E com esse problema, ela teve o direito de reencarnar-se. Reencarnar-se, de nós conhecermos, ela foi para a Mansão do Caminho, para a nossa creche, desencarnou com 6 anos e está hoje reencarnada. Então eu diria às mães, todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido. Não lembrem deles sofrendo, lembrem-se de quando eram crianças, como eram alegres, deem incidentes positivos, porque seu pensamento vai até eles. Um dia Chico Xavier me disse uma frase bem tosca, mas de uma grandeza incomum. A prece das mães arromba as portas dos céus. Então, quem teve um filho, um amigo, um parente, que não suportou as vicissitudes da vida e interrompeu pelo suicídio o seu ciclo, ore, não pense naquele ato, ame, e com uma imensa ternura diga, meu bem, pense em Deus, e eles serão beneficiados. Então, É isso, né? sempre há esperança, né? Então, é muito aprendizado aí. Para aqueles que estão sofrendo, que viram seus filhos cometer esse ato, que tem como ajudar,
né, a eles que estão do lado de lá, que já partiram, fazendo e agindo de forma que vai agradar não só a Deus, mas aqueles que a gente faça uma caridade em nome desse filho que fez isso. Então, as pessoas que estão recebendo vão ser gratas, né? A gente acaba tendo essa felicidade que a gente tem erroneamente a ideia de felicidade, né? Que é, achando que os bens materiais não são. E esse conforto chega para esse ente que partiu de forma tão violenta. E ficou na minha mente como prevenir aqui a quem ainda está encarnado. Eu lembro uma fala de Haroldo Dutra falando que eu tenho problemas, sabe? Eu tenho dificuldades, assim como Margarete tem dificuldades, mas quando a gente se conversa, talvez a dificuldade que hoje eu estou passando, ela já passou, então ela traz uma experiência que pode me ajudar, que pode me trazer conforto e solução. Então, que a gente não guarde, a gente divida, compartilhe isso, porque traz uma... Jesus acaba usando essas pessoas como meio para nos trazer conforto, esperança e solução. Então, a minha ideia dentro do aprendizado, que nesse momento, né, tão agitado que a gente vive internamente por causa da pandemia e de outras situações que nos traz o desespero, que a gente se conforte com aqueles que ainda estão entre nós, compartilhando, que todos estão com as suas dificuldades, né, de acordo com o que está passando naquele momento, com o que ele precisa aprender. Talvez a minha experiência possa ajudar alguém que está hoje em uma situação que eu já passei. Então, isso ficou bem marcado para mim. Diga, Marlon. É isso que eu acho assim também, que a gente deve se despir, né? De vergonha, porque muitas vezes a gente não compartilha um sofrimento que a gente passa com medo do julgamento do outro, com medo da gente dele apontar e falar, mas você está passando por isso, e nesse momento que a gente estiver passando, a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que tudo que a gente estiver passando, que seja o que for, de responsabilidade da gente ou não, a gente precisa do outro. Estamos na Terra, em todos um para ajudar uns aos outros. Então, num momento de desespero, não é, você sempre tem alguém do lado. Não se incomode, não se preocupe com o julgamento. Se preocupe em desabafar, porque às vezes só o fato da gente falar de um problema nos traz uma luz para a gente resolver aquele problema. Então, e alívio. Exatamente, e alívio, porque muitas vezes quando a gente está preso, eu não vou falar com minha mãe, não vou falar com minha irmã, porque elas vão apontar o dedo, tá vendo o que eu lhes falei? Não, gente, a gente tem que se despir disso, se despir de vergonha, se despir de preocupação com o que o outro vai achar. Vamos soltar, vamos dizer, vamos falar, porque a gente vai conseguir resolver o problema. Vamos se encher de esperança. Alguém vai te ajudar. E principalmente Deus está no controle de tudo. Não se desespere, não ache que o seu só passou por problemas, como Carla falou. Às vezes, quantas vezes a gente conversa, passou por problemas até mais difíceis do que o que a outra está passando. E aquilo serve como um acalanto, aquilo serve como falar assim, poxa, se ela passou por isso e ela está bem, imagine eu. Então é isso, vamos procurar desabafar, procurar ajuda no outro, e vamos também procurar ajudar, né? Não julgar quando alguém vier com um problema, porque cada um sabe do seu processo. Então, nosso processo é diferente do outro. Vamos também se despir de preconceito, se despir de acusação. Ah, fulano fez isso por causa daquilo. Não, vamos esquecer julgamento. Se aquela pessoa está te procurando para desabafar, seja o acalanto que ela necessita, seja a esperança, tenha a palavra de amor, né? Eu achei bonita a frase de Divaldo quando ele falou assim, o amor que ele falou, do amor que ele tinha à irmã, que ele converteu o amor nenhum benefício para ela. Então, vamos fazer isso, vamos converter o amor num benefício para o outro. Né? Não vamos julgar o que o outro fez. Não vamos julgar se a gente teve um filho, um parente que tentou ou que se suicidou. Não, só ele sabe a dor que ele está passando. Vamos se revestir de amor e emanar para ele amor, não julgamento. Então, eu acho que é isso que a gente tem que, de uma coisa ruim, tirar uma coisa boa. E que vai ser bom não é só para ele, vai ser bom para a gente também. É isso.
Então, a gente finaliza esse domingo com todos vocês, que Deus possa usar cada um de nós como luz para aquele que está próximo, né? Porque a gente não sabe que aquele que está próximo ali está pensando nisso, porque às vezes ele, como a Margareth falou, ele não quer, né, explanar isso por vergonha, receio, seja lá o que for. Então, que a gente possa ser luz na vida de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Então, eu pedi para a Margareth fazer nossa oração final. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho de hoje, agradecer a Deus pelas palavras que podemos emanar, porque se serviu de lição para vocês também, serviu de lição para a gente. Que Jesus, na sua bondade e misericórdia, possa apontar em cada lar, de cada pessoa que está assistindo, e que possa trazer acalanto, conforto, fé, esperança, e esperança em dias melhores, esperança em uma felicidade que só Deus pode nos ofertar. Que o mundo que a gente vive é cheio de tentações, de coisas boas, mas que a bondade real é a gente ter fé e a gente acreditar em Deus e poder emanar na palavra do Senhor, né? Que Jesus possa sempre estar nos intuindo ao bem, ao amor, à caridade e à bondade. E assim que tenhamos uma semana repleta de luz, amor, esperança e verdade. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Fiquem com um momento de paz. Tchau, gente. Tchau, tchau.